Nani Cox. Nós estamos falando das manifestações. Pode me dar, Nani. Nani, muito boa tarde. Nós ainda estamos com manifestações em frente aos quartéis, aqui em São Paulo, em frente ao Comando Militar do Sudeste. A mobilização é grande nesse domingo? Boa tarde, William. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Sim, essas manifestações seguem aqui, né? São cerca de 47 dias desde o resultado do segundo turno das eleições que os manifestantes se concentram aqui em frente ao Comando Geral do Sudeste, que fica justamente na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Nos grupos de WhatsApp e Telegram, o que os organizadores dos protestos pretendem fazer é aumentar justamente a presença entre hoje e amanhã que é a data limite para a diplomação dos políticos eleitos durante esta eleição. Esses manifestantes, eles seguem, né, como eu disse, há 47 dias aqui neste acampamento e também vindo aqui durante a tarde, durante a noite para fazer essa manifestação e seguem com aqueles mesmos pedidos para que o presidente Jair Bolsonaro promova uma intervenção federal. Fazem um coro, né, pedindo fica Bolsonaro e também pedindo que as Forças Armadas salvem o Brasil e cantam o hino nacional. Eles também seguem carregando a bandeira do país, usando roupas das cores verde e amarelas e também a camiseta da seleção brasileira. A gente vai continuar por aqui, William, acompanhando essa movimentação dessas manifestações que já acontecem há quase 50 dias contra o resultado das eleições brasileiras. William. Bom, a gente está agora, eu estava até perguntando à turma da produção, porque as falas, elas dão conta. Pode deixar a Nani no ar, porque, Nani, a gente está vendo aí que, na verdade, os manifestantes clamam pelas Forças Armadas e também pela permanência de Jair Bolsonaro, é isso? É o que eles estão o tempo inteiro cantando, enfim, chamando? Exatamente, a gente vê, né, que os manifestantes, eles puxam muitas canções ali, muitos a gente pode dizer até um tipo de grito de guerra, falando fica Bolsonaro, pedindo sempre aquele coro que eu vi em algumas manifestações, principalmente no começo. A gente sempre passa por dentro, né, antes de entrar aqui na programação para entender justamente o que está acontecendo e sempre tem esse coro pedindo Forças Armadas salvem o Brasil. Também hoje o que a gente viu foi esse coro falando fica Bolsonaro e acabam usando isso daí também para eles ficarem por aqui e iniciarem esse coro para chamar a atenção das pessoas que estão dentro do comando geral, né? Essa que é a intenção dos manifestantes que acabam indo justamente para frente dos quartéis de comandos gerais para fazer esse pedido e puxar esse coro também cantando o hino nacional enquanto eles ficam aqui protestando contra o resultado das eleições. Sim, William. Pedro, em algum momento, Pedro Costa, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, comentarista Pan, nós tivemos esse descolamento da imagem do Bolsonaro, Pedro, das manifestações. O povo, dizendo, o povo multiplica, Bolsonaro fica, ajude Bolsonaro a salvar a nação. Ainda existe uma esperança por parte daqueles que estão na manifestação? William, quando a gente ouve um barulho em casa à noite, a gente tem duas opções, né? Uma delas é negar a realidade. Entra debaixo da cama e fala, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. A outra é ir verificar o que está acontecendo e enfrentar o que está acontecendo de fato, né? Nós temos uma realidade que está posta e que é clara como o sol do meio-dia. Lula venceu, Lula foi diplomado e Lula está prestes a tomar posse. Nessa esfera tem dois tipos de política a se fazer, uma institucional e uma política de rua, que é uma política selvagem. Essa política está sendo cumprida. A política institucional é quem é que vai enfrentar essa situação de maneira organizada e institucional. Esse é o cerne da questão. Bom, nós vamos para Brasília agora. Eu tenho um chamado da Catiúcia Sotomayor, porque também tem manifestação em Brasília. Catiúcia. Oi, William. Pois é, apesar da chuva que chegou agora à tarde e deu uma pausa neste instante, muitas pessoas se concentram no QG do Exército aqui em Brasília neste domingo, um dia antes da data limite para a diplomação dos eleitos em 2022, governadores, senadores, deputados. Há 2 semanas da posse de Lula, os manifestantes de verde e amarelo estão concentrados nos quartéis do Exército de todo o país, como a gente pôde ver aí. Aqui em Brasília, por exemplo, os próprios participantes organizaram uma estrutura com tendas, barracas. Eles têm alimentação, espaço para doação de alimentos e roupas, achados e perdidos, enfim, tudo muito organizado.
Bolsonaro. Desde o dia 30 de outubro, manifestantes que contestam, então, o resultado das eleições presidenciais fazem vigília em frente a instalações das Forças Armadas em diferentes estados, como a Nani disse, quase 50 dias. Entretanto, no dia 12, data de diplomação de Lula, o cenário aqui em Brasília foi muito diferente. Atos de vandalismo marcaram o centro da capital federal, com depredação de carros e até um ônibus queimado. Diante disso, aliados de Lula pediram a retirada dos acampamentos de áreas militares, acusando os manifestantes de Bolsonaro, pró-Bolsonaro, pelos crimes. Com essa pressão, o movimento aqui em Brasília, em vez de diminuir, tem se ampliado. Além das pessoas acampadas, há visitas diárias de outros grupos e no fim de semana o público que questiona o processo eleitoral de 2022 é ainda maior. São milhares de pessoas, é muita gente mesmo. Com a proximidade da posse de Lula, elas tentam ampliar a mobilização com o objetivo de reverter a vitória do petista. Entre as demandas, muitos pedem anulação do resultado, novas eleições, mudanças no sistema de votação, apoio das Forças Armadas nesse processo. Há também faixas com críticas ao STF, ao Congresso Nacional e muitas faixas mostrando que tem pessoas de vários lugares do Brasil aqui em Brasília tentando reverter essa situação. Eu volto com você. Então, Catiúcia, eu estava falando agora com a produção, inclusive você se afastou um pouco do local das manifestações. A gente está com um som muito forte lá, porque está ventando, o tempo mudou em Brasília. Então, o que está acontecendo aqui em São Paulo, no Rio, é a mesma coisa de Brasília. O povo multiplica, Bolsonaro fica, ajude Bolsonaro a salvar a nação, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. É o tempo inteiro isso nessa vigília e eles vão revezando isso. Agora, Catiúcia, nós temos alguma movimentação de caminhoneiros aí em Brasília ou não? Olha, William, os caminhões que estavam parados aqui, ainda há caminhões parados aqui. Infelizmente, eu tive realmente de me afastar da área dentro ali do QG do Exército, além de muito barulho, muitos carros buzinando, tem muita gente ali e os próprios militares pediram que a imprensa não ficasse ali acompanhando o que está acontecendo. De todo modo, tem caminhões sim, tem muita gente e parece que a gente imaginava que esse movimento ia diminuir, regredir, mas parece que está aumentando. Acho que quanto mais perto da posse de Lula, parece maior essa movimentação das pessoas que não concordam com o resultado das eleições. Pedro, a gente está ouvindo ali, inclusive durante a fala da Catiúcia Sotomayor, essa turma buzinando, né? Existe uma pressão muito grande, como você falou, nessa campanha de rua, e fato é que a gente tem a previsão da posse do Lula. A própria esquerda, né, já vem com essa preocupação em relação à segurança do presidente eleito, desse esquema de segurança que precisa ser reforçado muito em função da polarização no Brasil. O que nós podemos esperar desse dia da posse, que na verdade é um marco, né, em função de todo o histórico da eleição de 2022? É isso, William. A gente pode olhar para a política como ela deveria ser ou olhar para a política como ela é, como nos alerta Maquiavel. A grande questão, do meu ponto de vista, essa voz das ruas, ela tem retumbância, ela é ouvida ou ela está sendo ouvida do ponto de vista institucional? A pergunta é, o governo que ainda está no poder, as forças militares, armadas, os aliados, eles estão se movendo no sentido de encontrar essas manifestações ou elas estão isoladas? Esse é um ponto. Do outro lado, o que o presidente eleito está fazendo? O presidente eleito, ele está tocando a vida naturalmente, formando ministérios, indicando ministros, presidentes de instituições e, ao mesmo tempo, organizando a posse. Que já tem garantido aqui no Brasil presidentes, chefes de governo de outros países que são recorde na história. Então, são dois movimentos antagônicos.